Ô, Renato, vou deixar para você fazer uma apresentação sua, por favor, para o pessoal que está aí nos acompanhando te conhecer melhor. Bacana, Nilson. Bom, meu nome é Renato Migro Martim, eu sou zootecnista formado pela Universidade Federal de Viçosa e já se fazem 20 anos que eu deixei a universidade, então o tempo passa muito rápido, rapaz. A gente pisca e já passou uma década, daí a pouco já passou outra década. E o bacana disso tudo é que ao longo de todo esse período eu venho me dedicando à atividade de zootecnia exclusivamente. Boa parte do tempo como consultor de um grupo de fazendas que eu acompanho regularmente aqui, que estão localizadas entre o Nordeste de Minas, o extremo sul da Bahia e o norte do Espírito Santo, com um projeto que eu conduzo em paralelo, que é de uma propriedade de origem familiar, da qual eu represento a terceira geração da minha família à frente desse negócio. Essa propriedade foi adquirida, a área original, a primeira parte dela foi adquirida pelo meu avô paterno, o Sr. Gilberto Martim, em 1956. Então, lá se vão 65 anos que a minha família toca essa atividade naquele local. O meu pai conduziu esse negócio durante 20 anos, mais precisamente durante 24 anos, entre 76 e 2000. E quando eu cheguei recém-formado, ele, de uma forma muito despreendida, entregou a gestão do negócio para mim. E eu costumo, quando conto essa história, brincar um pouco com a turma, porque ele falou para mim assim: meu filho, você pode fazer o que você quiser. Você pode desmanchar essa casa aqui. Quando seu avô comprou a propriedade, ela já existia, e que ele fez nela algumas reformas, eu fiz outras. Se você quiser desmanchar ela aqui e construir ela lá em cima do morro, você pode fazer. A única coisa que você não pode fazer é me pedir dinheiro. Porque o que eu podia fazer por você, eu já fiz. Você tem que tocar aí com o que você der conta de fazer. E assim foi feito. A gente começou lá, devagarzinho, o trabalho. É uma propriedade muito boa e já tinha uma base, né? Que foi iniciado pelo meu avô, foi melhorado pelo meu pai. Eu dei sequência a esse trabalho. E em 2000, quando eu me formei, a propriedade ela já produzia 700 litros de leite dia, que era um volume consistente para os padrões aqui da nossa região. Mas trabalhando e aplicando as técnicas que trouxemos de lá da universidade e vem difundindo ao longo desse período aqui na região, entre as fazendas que eu acompanho, a gente conseguiu a cada ano galgando uma posição melhor, ganhando produção, aumentando a rentabilidade do negócio. Em 2018, a gente atingiu o patamar de 3.200 litros de leite por dia. E desde então, a gente vem realizando leilões anuais com o excedente do rebanho, né? A nossa operação de cria, ela vem muito bem sucedida, usando bastante fertilização in vitro, produzindo um número de fêmeas relevantemente maior do que dos machos. E isso nos permitiu, além da produção, ter uma venda anual a partir de leilões com esse excedente desses animais. Então, é mais ou menos essa daí a minha história. E nesse momento, eu posso te dizer com muita tranquilidade, viu, Nilson, que aquela ocasião em que nós nos conhecemos e que você esteve lá na fazenda foi um grande divisor de águas para o nosso negócio, porque as técnicas que foram implementadas para a nossa equipe a partir dos seus ensinamentos, elas não só mudaram a forma com que as pessoas que lá estavam se relacionavam com os animais, mas como mudaram a forma em que elas se relacionavam entre si. A qualidade do relacionamento, não só entre os parceiros, entre os colaboradores, mas também com os seus familiares, ela mudou completamente. E isso eu acho que é o mais bacana de tudo, né? Porque se a gente puder fazer alguma coisa para ajudar o próximo, para que ele tenha uma relação melhor com a família dele, isso é fantástico. Então, assim, eu considero que você seja uma pessoa abençoada
por ter essa capacidade de transmitir com tamanha eficiência, com tamanha persuasão, bons ensinamentos, né? Boas atitudes. É aquela famosa corrente do bem que a gente sempre fala sobre ela. Então é isso aí. Para mim é um grande prazer estar aqui hoje com você. Muito obrigado, Renato. E assim, para mim o meu sonho, quando eu vou nos lugares, e graças a Deus a gente escuta muito esse depoimento, é enxergar uma melhoria da equipe. Da equipe, e mais do que a melhoria da equipe, a melhoria com relação na família e da pessoa com ela mesma. Eu sempre, quem me acompanha aqui, escuta eu falar muito sobre isso, que não tem jeito de eu estar assim, nervoso e falar assim, agora deixa eu ali domar os animais, deixa eu fazer um manejo tranquilo. Eu já não estou tranquilo. O animal vai conseguir perceber que eu não estou tranquilo, eles percebem muito bem isso. Então, com certeza, esse trabalho começa dentro da gente e vira um ciclo vicioso, né? Eu tenho que estar tranquilo, aí o meu manejo fica tranquilo, eu chego em casa tranquilo, eu tenho mais paciência com os meus familiares e começa também na cabeça da gente, se eu trato bem uma vaca, por que eu vou tratar mal uma esposa, um filho, né? Então, eu acredito que é que você acabou de falar, uma corrente do bem, e esse é o que a gente espera muito, né? Se você me permite uma pequena correção na sua fala, eu diria que o ciclo é virtuoso, face às benéficos que ele promove para todos que estão em torno dele. E é isso aí mesmo, não tem dúvida nenhuma disso não. Não só lá na leiteria Nata do Leite, mas por todas as fazendas e por todos os clientes de consultoria que eu tenho, que você já teve oportunidade de ter contato, nos cursos, nos treinamentos, o resultado vem sempre seguindo esse padrão. O relacionamento entre as pessoas da equipe evolui, o relacionamento entre as pessoas da equipe e seus familiares evolui, e isso só faz trazer o bem para todo mundo. Sem dúvida, sem dúvida. Não, bom demais, Renatão. Vamos recapitular um pouquinho aqui, Renato, daquele primeiro encontro nosso. E eu quero te parabenizar demais. Para quem não conhece o Renato, gente, vale a pena conhecer mais. Pensa numa pessoa profissional e caprichoso. Ele é muito cuidadoso com todos os detalhes, sabe? E aquele encontro foi fantástico. Foi realmente um evento que você proporcionou, sabe? Eu acredito que aquela ideia que você teve é uma ideia boa para todos nós que estamos aqui agora nesse bate-papo. Daquele encontro que você fez com vários produtores, você disponibilizou a sua fazenda, fez um curso na sua fazenda e já aproveitou com vários parceiros, clientes, amigos, para junto até diluir o custo do curso, mas essa troca de aprendizado entre todos, né? No final teve uma festa ainda de encerramento, o depoimento de todo mundo, um bate-papo gostoso, levou televisão para fazer entrevista com a turma, conseguiu, junto com isso, que era um volume de produtores, também conseguiu um patrocínio para ficar mais em conta para todo mundo, né? Eu queria te parabenizar pelaquela atitude que você teve e plantou semente em várias fazendas, né? De parceiros e de clientes. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa iniciativa que você teve. Na verdade, Nilson, eu tive primeiro contato com o seu trabalho através você já tinha algumas publicações de internet, a gente não se conhecia pessoalmente, né? E eu consegui, porque eu tive dificuldade naquela ocasião, eu imagino que nesse momento não deve ser diferente, a sua agenda é sempre muito cheia, né? E aí a gente agendou o curso com muita antecedência, em função dos compromissos prévios que você já tinha. Isso acabou me dando tempo suficiente para planejar, né? Para construir uma estratégia para tentar tirar o maior proveito possível do treinamento. E o que me ocorreu naquela ocasião foi que se eu conseguisse, além da minha equipe, treinar colaboradores que fossem peças-chave das equipes das fazendas que eu monitorava, a gente ia conseguir multiplicar aquela informação, né, de uma forma muito mais contundente, porque por mais que eu tenha participado do curso junto com a equipe, junto com você, por mais que eu tenha feito um proveito fantástico dele, eu tinha consciência plena que eu não ia conseguir transferir todas as informações para as fazendas que eu acompanho. Então, foi uma estratégia aí que, graças a Deus, funcionou muito bem. Eu consegui trazer, né? Naquela ocasião, a gente tinha 9 colaboradores que eram de outras
propriedades. Um de cada equipe a gente escolheu, né? Foi estratégico. Eu conversei com o proprietário. Dentro de cada equipe a gente escolheu uma pessoa que tinha mais perfil, que tinha, de certa forma, uma certa liderança na equipe, de tal forma que ela pudesse, voltando para a fazenda, ela pudesse multiplicar isso daí entre os outros colaboradores, pudesse servir de referência, de exemplo para fazer essa multiplicação. E foi tudo muito bem sucedido, eu gostei muito do resultado, as pessoas ficaram entusiasmadíssimas. E o mais surpreendente de tudo é que no primeiro dia do curso, né, como você usa uma boa parte do tempo para bater um papo com a equipe e contar da sua história de vida, que eu acho que isso é fantástico, eu não tenho a menor dúvida, que naquele momento em que você conta sobre a sua história, você está sensibilizando as pessoas para poder te ouvir melhor e para poder acompanhar a sua linha de raciocínio. E foi fantástico. A metodologia que você utilizou, e que você tem utilizado, na verdade, né? Ela é muito eficiente, faz toda a diferença no processo. Mas, enfim, nós conseguimos obter um êxito muito interessante. As pessoas saíram de lá, no final da janela de treinamento, extremamente sensibilizadas, levaram esses ensinamentos, né, dessa lida mais racional, dessa lida mais... não sei se a palavra humanizada cabe, porque era um relacionamento com os animais, né? Mas não deixa de ser uma forma mais gentil de lidar com todos, independente de serem humanos ou animais. Eu acho que você foi muito feliz, você tem sido muito feliz, porque na medida em que você consegue transmitir essa informação, o resultado é extraordinário, não só do ponto de vista técnico, como do ponto de vista das relações interpessoais. Não, bacana demais, Renatão. Uma coisa assim, lá nós fizemos um curso de doma e também de manejo na ordenha, na ideia de deixar de aplicar o ocitocina. Eu queria que a gente falasse um pouquinho dessas duas coisas. Eu acredito que nós já falamos até um pouco, nós seguimos a prosa até aqui, falamos um pouco da ideia de doma, começamos a mansar as pessoas, e depois domando os animais, mas esse trabalho começando dentro da gente, indo até na família da gente. Agora, eu acredito que uma dúvida de várias pessoas, e às vezes tem muitos aqui acompanhando a gente, é da bendita ocitocina. Se aplica, se não aplica, se eu deixar de aplicar, que o arreio vai virar para a barriga. E aí a gente tem aquelas dúvidas, o que fazer? E aí eu procuro deixar muito claro aqui que não é você deixar de aplicar de hoje para amanhã. Né? Você tem que deixar de aplicar a ocitocina a troco de um bom manejo. E, com certeza, com técnicas para a gente deixar os animais mansos, adaptados e estratégias de manejo na rotina de ordenha, né? E deixar isso bem definido para não virar rotina. Não é hoje eu manejar bem, amanhã o Renato não está aqui, o pau pode quebrar. Então, com certeza, eu vou começar a ver resultados que não vai ser interessante deixando de aplicar ocitocina. Porque você propôs uma troca de um bom manejo e não proporcionou isso. Aí sim a gente não vai ter uma boa resposta. Mas você passou por todas essas transições, né? Você aplicava a ocitocina antes, eu não sei se até às vezes em alguns animais tinha 2 doses, esse volume de ocitocina. E aí eu queria que você falasse primeiro, a gente relacionar isso com produção de leite, como que você está hoje. Se está aplicando, se não está, como que foi. Vamos falar por enquanto só no assunto de ocitocina, depois nós vamos entrar em outros detalhes. Bacana, vamos nessa. Primeiro ponto aí que a gente precisa de esclarecer, né, é que toda vaca produz ocitocina. Esse é um hormônio natural, produzido, sintetizado pelas vacas leiteiras e por quaisquer mamíferos, né? Ele é o hormônio responsável pela liberação do leite. E isso posto, né, fica muito claro que quando a gente tira o bezerro de uma vaca que não está preparada para isso, e essa vaca entra numa sala estressada, entra nervosa, ela não está preparada, ela não foi domada, ela não passou por nenhum manejo prévio, né, que permitisse ela estar ali mais à vontade. O que acontece de fato é que o animal
em função dessa falta do manejo adequado e prévio, ela produz uma quantidade de adrenalina por medo e, do ponto de vista fisiológico, essa descarga de adrenalina acaba por neutralizar a ocitocina que está lá disponível para que ela possa apojar. Fisiologicamente é isso que acontece para as vacas que não conseguem apojar numa sala de ordenha e isso vai um pouco contra a natureza do animal, porque na natureza, se a gente deixar a vaca quietinha lá com o bezerro dela, ela vai descer o leite sozinha, vai apojar, não vai ter nenhuma adrenalina ali para poder atrapalhar o processo. E o nosso problema acontece justamente quando a gente tira a vaca do habitat natural dela e traz para dentro da sala de ordenha. E o nosso desejo, né, é que ela se acostume, se habitue a isso, mas as técnicas que você implementou no sistema, a nível de dessensibilizar os animais, a nível de fazer com que eles aceitem o contato com o ser humano, mais do que isso, né? O princípio da sua técnica é que o animal goste do contato, que ele procure pelo contato. E isso faz toda a diferença. Eu brinco com a turma lá de casa, ó, vocês vão coçando aí, na hora que levantar a cauda e abrir as pernas, tá bom. É o final da história, né? Eu não conheço nenhuma vaca que depois de coçada levanta a cauda e abre as pernas e depois que pare ela não apoia sem ocitocina. É simples, o que o animal está produzindo naquela hora que está coçando ele lá é ocitocina. É o hormônio do amor, não é assim? Exatamente. Essa é a verdade, não tem dúvida nenhuma sobre isso. Então eu brinco com a turma, vocês que hora tem que parar de coçar? Na hora que a vaca abrir as pernas, levantar a cauda, igual o bezerrinho faz. Né? É isso aí. E a turma absorveu isso muito bem. O resultado foi muito bacana. Os nossos animais hoje, a gente trabalha com 98% dos animais sem ocitocina. Eventualmente a gente usa alguma dose de ocitocina num grupo de priníparas, no iniciozinho da lactação, durante aquela fase inicial do manejo. E aí o cuidado é para você não deixar o animal regredir, né? Se o animal não apojou no ordenha, você está ali tentando com ele para a ordenha subsequente, ele não apoja de novo. Depois de 2 ou 3 ordenhas, se ele não apoja, você tem que usar. Se você não usar, a vaca vai acabar secando. Como remédio, né, Renato? Positivo. Não como você vai usar todos os dias. Exato. Eu falo que a ocitocina pode ser usada como um remédio, não como um vício de você estar usando todo dia, né? A ideia é essa mesmo. Seguindo a sua metodologia, hoje 100% dos nossos animais em segunda lactação adiante estão sem ocitocina. A gente tem a ocitocina administrada lá hoje de uma forma medicamentosa, vamos dizer, como você está colocando, para o grupo de priníparas e na nossa experiência, como a gente tem a oportunidade de seguir trabalhando com esses animais, um ou outro animal que representa lá 1%, 2% do rebanho, que não consegue apojar 100, na segunda lactação, depois de algum trabalho adicional, volta apojando. Que é o final da história. A gente, no nosso sistema, nós trabalhamos com animais F1, né, produto de fertilização in vitro na sua grande maioria. A gente sabe que é um desafio para esses animais que têm uma quantidade de sangue zebu considerável fazer isso, produzir leite sem bezerro ao pé e sem ocitocina. Mas foi um desafio aceito pela equipe a partir das aulas e dos ensinamentos do seu curso. E a gente tem sido muito feliz nos resultados, sabe? Uma coisa interessantíssima que eu gostaria de dividir aqui com você e com o pessoal que estiver nos assistindo é que naquela ocasião em que você esteve lá dando treinamento, apesar de estar ordenhando só priníparas, que a gente sabe que favorece uma contagem de células somáticas menor, eu já ia com uns 270 de CCS, que está um pouquinho acima do que seria o ideal na casa de 200. E, para nossa surpresa, grata, após a supressão do uso da ocitocina e o condicionamento dos animais para apojar 100, no mês subsequente, a nossa contagem de CCS caiu para 160, indicando para a gente de uma forma muito clara que
aquele estresse proveniente do uso das peias, proveniente do uso das agulhas, ele estava promovendo um incremento de CCS. E não tem escrito isso em livro nenhum da escola, pelo menos nos que eu estudei, ninguém relatou isso para mim, não. Isso daí foi uma coisa que eu aprendi lá na prática, em função do resultado que a gente alcançou. E aí, assim, o que é mais bacana disso tudo? Já se vão, acho que uns 6 anos, ou 7, desse treinamento que você nos deu lá. Os animais que a gente está ordenhando hoje já não são mais aqueles. No nosso sistema, como o turnover é muito grande, né? A gente renova o rebanho a cada 2 anos, praticamente. Então, nós já estamos ordenando a terceira rodada, a terceira geração de animais depois daqueles, e o processo ficou tão consolidado que as fêmeas que a gente vende no leilão desse ano, 100% sem ocitocina. A nossa CCS média de tanque do rebanho inteiro desse mês de julho foi 1,59. Nem na ocasião em que a gente ganhou o concurso de qualidade de leite da Piracanjuba, a nível da planta que tem aqui em Governador Valadares, que a gente obteve a CCS de 1,79, o número não era tão bom quanto o de agora. Então, nós temos conseguido melhorar um pouquinho a cada ano, evoluindo, e a equipe da Leiteria Nata do Leite está de parabéns, porque, na verdade, eu só consigo chegar lá no fim de semana, né? Eu trabalho a semana inteira prestando consultoria, e quem de fato executa todas as operações que tem lá é a nossa equipe. Então, os caras estão bacana demais. A sua equipe foi muito bem treinada, né? Tá dando bala. Que bom, Renato. Eu fico feliz demais de escutar isso. E o interessante é que aí, para mim, é um dos exemplos. Foi a CCS, sabe? Nós já tivemos na Ciaune, por exemplo, que deu um impacto muito grande em produção de leite. Ele fez um lote comparativo de não aplicar ocitocina e o outro aplicando tudo nas mesmas condições. E foi impressionante a produção. Eu não vou saber agora de cabeça, mas se eu não me engano, aumentou em torno de 25% a produção de leite das novilhas, sabe? Número deles, igual você tem seus números também, sabe? Então, infelizmente, por cada fazenda ter sua realidade, não dá para mim dimensionar esse ganho desse pós-trabalho, olhando o lado dos animais e das pessoas, tendo esse bom relacionamento, né? E a CCS, igual você comentou, tanto da peia, do animal brigado, aquele estresse que tem ali, mas quando esse animal ele tem um manejo que ele não gosta ali na ordenha, que gera um certo desgaste, um certo estresse ali, nós temos que pensar que esse animal, desde a hora que você está trazendo ele do piquete para ser ordenhado, ele já está na cabeça dele, eu vou sofrer ele na frente. Ele tende a ficar mais reativo. Ela tende a trotar algumas vezes. Quando ela trota, as pernas estão batendo no Uber. A chance de você estar aumentando CCS ali é enorme, né? E na hora que você vai colocar as vacas para entrar na contenção, uma grande parte vira de posterior para a gente, né? Você tocou num assunto assim que para você foi a cereja do bolo lá, eu acredito, né? Foi o tanto que sua CCS melhorou. Em algumas fazendas nós temos esse impacto em produção de leite. Em algumas fazendas nós temos esse impacto em CBT, que no caso seu, por você ser muito criterioso, pode até comentar um pouco sobre isso, mesmo. Mas o Renato, para quem conhece ele, sabe isso. Ele é muito criterioso com o que faz. Então ele tem um critério muito forte em higiene, por isso não teve um impacto muito grande. Mas quando você tem animais mais estressados, você tem mais fezes, você tem mão na peia toda hora. Quando a gente está falando muito de ocitocina, mas quando você deixa de aplicar ocitocina, junto com a ocitocina sai a peia. Para quem está, às vezes, pegando o assunto aqui agora também, só concluir um pouquinho o que o Renato comentou, da estratégia dele na fazenda. De algumas novilhas ele usa a ocitocina como remédio. O que eu tenho uma preocupação muito grande? Lá a turma dele já está conscientizada e treinada. E ele conseguiu fazer com que funcione dessa forma. Mas eu morro de medo de um vidrinho da ocitocina dentro da fossa. Porque às vezes a pessoa está um pouco ausente, igual o Renato falou, ele fica a semana toda fora, vem em finais de semana. Você tem que ter uma equipe muito na sua mão e sabendo que está fazendo realmente o que foi combinado. Porque eu já fui em várias fazendas de relatar assim, aqui a gente aplicava ocitocina em um animal, em 2, aí hoje
100% de ocitocina. Chegou um vaqueiro aqui, ele achou que ia dar mais leite. A intenção dele no interior dele era boa, era de ajudar. Mas comprometeu aqui, agora nós começamos a ter doença, disseminou doença, o gato está com dificuldade de entrar na ordenha. Então, às vezes, vai acarretando outros problemas. Cuidado quando você falar que vai aplicar em um animal ou outro, para identificar bem os animais e conscientizar as turmas para que isso não passe a aplicar em vários animais. E nós já comentamos em outras lives dos problemas que você pode ter com a aplicação da ocitocina. Se você realmente, de fato, ter que aplicar a ocitocina, você tem que ter critérios para isso, né? No mínimo, uma seringa e uma agulha por animal. E aí a gente vê assim, mas que complicador fazer isso. Aí eu lembro até do Maurício da Santa Luzia. Ele antes dava até palestra de como usar a ocitocina. Ele ia com 700, tinha 700 vacas de lactação quando eu fui lá. Ia com 700 seringa e agulha todos os dias. Uma seringa e uma agulha para cada animal. Então ele era muito criterioso para fazer. E também, graças a Deus, depois foi criterioso para deixar de aplicar também. Mas tudo tem que ter, né, disciplina, critérios, não é chegar de uma vez de supetão para a gente querer fazer uma grande mudança, né? Ô Renato, eu queria aproveitar agora esse momento, que você até comentou que uma grande parte aí está indo para o seu leilão. Eu queria que você aproveitasse aí com as pessoas que estão nos assistindo. Quero agradecer a todos, gente. Eu tenho dificuldade para estar prestando atenção no que o Renato está falando. Ele disse que mulher consegue fazer isso, eu não consigo. E ficar acompanhando aqui todas as mensagens. Mas eu já vi várias pessoas mandando um abraço para nós dois. Eu quero agradecer de coração a todos que estão aqui acompanhando. E agora eu queria que o Renato falasse para nós do leilão que ele vai ter agora no próximo final de semana, se eu não me engano, né, Renato? Esclarece para nós, por favor, os animais que você está vendendo. E o dia, horário do leilão, por favor, fale dessa grande genética que você tem, com esse manejo, com essa qualidade, assim, com esses critérios zootécnicos que você tem. E, com certeza, uma coisa eu asseguro, são animais de qualidade, que o Renato é muito criterioso. Fala, por favor, Renato, desses animais. Bacana, desse evento, né? Na verdade, nós estamos em realizar a 4ª edição do leilão Leiteria à Nata do Leite. Ele ocorre no próximo dia 31, sábado próximo, a partir das 15 horas. Ele vai ser transmitido pelo site da Minas Leilões, www.minasleilões.com.br. E a verdade é que, plagiando um amigo que gosta de dizer o que eu vou falar aqui agora, eu estou vendendo o que eu gostaria de comprar. Essa é a realidade. E esse é um segredo para que a gente consiga ter sucesso, né, em qualquer negócio. Nós estamos vendendo os animais que caminham para o ápice da capacidade deles de produzir. O nosso sistema, tradicionalmente, ele faz a primeira lactação de todos os animais. Eventualmente, dependendo do ano e da estratégia, a gente faz até a segunda. Mas nesse ano, a gente não vai estar vendendo nenhuma vaca abrindo terceira lactação, não. São todas abrindo a segunda. E por que é que a gente trabalha dessa forma? Que apesar de ter um trabalho de melhoramento genético muito consistente, apesar da gente esmerar muito na escolha das doadoras, gir leiteiro, animais de alto potencial, de lactações aferidas, com altos GPTAs leite, ninguém está livre, nenhum sistema está, de um animal fora da curva. E isso eventualmente acontece, né? É numa proporção pequena, mas aparece alguma novilha que acaba não produzindo dentro da média das demais. E aí, de uma forma muito transparente, o que a gente faz é identificar esse animal e abater ele. Esse animal não chega a ser comercializado para nenhum criador. Então eu não abro mão. Várias pessoas me perguntam, mas por que você não vende novilha? Por que você não coloca umas novilhas para vender? Eu falo, não posso, porque o nosso trabalho consiste em entregar o animal para o nosso cliente com um selo de garantia. E esse selo de garantia, hoje, quem fornece nem é mais a leiteria, porque de 2 anos para cá, a gente passou a fazer a aferição das lactações de forma oficial com a Girolando. Então, o animal vai com a lactação encerrada anterior e aferida e vai com as pesagens da lactação que está aberta. No último sábado, agora dia 24, a gente teve uma tarde de visitação na fazenda
foi um negócio até interessante, porque em função da pandemia e de todas essas dificuldades que a gente está vivendo, apesar de ter tomado todos os cuidados devidos, né, disponibilizar máscara descartável para todos os convidados, disponibilizar álcool gel e etc, etc, existia uma apreensão muito grande, a gente achava que não ia ter uma quantidade consistente de pessoas para visitação. Esperávamos lá 30, 40 pessoas e, para nossa grata surpresa, a gente acabou tendo por volta de 100 visitantes na fazenda. Mas a gente estava preparado, então não teve problema nenhum não, correu tudo bem, foi muito bacana. E foi o dia da pesagem oficial, da última pesagem oficial antes do leilão. Então foi muito bacana porque a turma que foi lá visitar não só pôde ver os animais, como pôde ter acesso às informações de produção individual de cada um dos animais. E tudo isso a gente faz com o objetivo de dar o maior nível de transparência possível para o negócio, né? Pra você ter uma ideia, apesar de ser pouco comum, para ser sincero, eu não vi nenhum leilão até hoje que fizesse isso. No nosso evento, já pela segunda vez, nós estamos informando não só o volume total de lactação do animal na primeira lactação dele, como a lactação atual aferida oficialmente, como também a contagem individual ou score individual de CCS de cada vaca, para dar uma garantia da saúde do úbero dos animais. A nossa CCS média de tanque é 1,53 hoje, então a gente tem animais com 50, com 30, com 20 de CCS e tem animais também com 200, com 220, com 230, enfim. A média do tanque é 1,53. De maneira geral, a saúde do úbere dos animais é muito alta e isso nos permite usar essa informação para respaldar e para, vamos dizer assim, subsidiar que, de fato, a gente está vendendo animais que têm aí a vida inteira pela frente, com bons sistemas mamários e que vão ter uma longevidade muito alta para o rebanho para onde elas forem ser realocadas. E 100% sem ocitocina? 100% sem ocitocina. Isso é uma coisa fantástica, né? Porque, assim, a gente até... Eu teve um cliente que estava lá na visitação e falou, rapaz, mas lá na minha propriedade eu ordei manualmente, eu não tenho ordenha mecânica. Como é que a gente vai fazer? Seus vacas vão chegar lá, vão estranhar. Eu falei, olha, não tem problema algum. Se você estiver disposto a adquirir algum animal, desde já eu vou te deixar muito à vontade para você ou para você mandar alguém da sua equipe para cá. Essa pessoa vai passar aqui uma semana com a gente trabalhando. Nós vamos tirar a vaca de dentro da sala de ordenha e alguém da minha equipe, junto com a pessoa da sua equipe, vai fazer a transição da ordenha dela mecânica para manual. Ela só vai sair daqui depois que ela estiver apojando o leite, ordenhando manualmente com a minha equipe e com alguém da sua equipe preparado para fazer isso, para que a gente possa fazer essa transição da maneira mais suave possível. Dessa forma eu posso te garantir que você não vai ter problema nenhum. E aí a pessoa ficou assim, muito satisfeita e eu acredito até que venha a dar negócio em função disso, sabe? Porque é uma forma da gente dar transparência para o negócio, né? Ninguém pode vender ilusão. Nós, na pesagem oficial, nós tivemos vários animais com mais de 30 quilos de leite, tivemos uma vaca que chegou a 42 quilos de leite. Os animais estão comendo silagem de milho, estão comendo uma ração balanceada por mim, à base de milho reidratado, farelo de soja, núcleo mineral, tamponante, uma dieta de alto desempenho, nutrição 4.0. Então eu deixei isso muito bem claro para todo mundo e acho que a gente tem que falar sobre isso, porque não tem como o cara achar que uma vaca vai produzir 40 litros de leite comendo vento, ou comendo uma comida ruim. Uma vaca é uma usina, né? Exatamente. E ela transforma o que você fornece para ela em leite. Se você oferecer para ela alimento de boa qualidade, um bom manejo, né? Oferecer para ela, né, uma condição de respeito, essa vaca tende a responder produzindo muito. Agora, se o cara chegar lá e não tratar da vaca direito, bater na vaca, gritar com a vaca, não vai chegar em lugar nenhum. Então, não basta vender o animal, a gente tem que vender o conceito, a ideia, né? Tem que vender o processo. E isso a gente precisa de evoluir muito. Tem um campo enorme, né, nesse
esse Brasilzão aí que a gente vive, tanto para a tecnologia que você dissemina, quanto para o modelo de negócio que eu tenho lá na minha propriedade e no meu negócio de consultoria também. E como nós vamos fazendo parte dessa corrente do bem, então não é incomum a gente se encontrar aí com clientes que são da minha carteira e da sua, e eu acho isso bacana demais. Para mim, isso aí só ajuda no processo. Graças a Deus. E eu acredito que isso é vou chamar de estratégia, uma estratégia inteligente de negócio. Porque se você está trabalhando com transparência e a pessoa está vendo que ela não está sendo enganada em momento nenhum, a possibilidade dela te comprar nesse, daí lá e nos próximos é enorme. Agora, se eu enganar uma pessoa, eu estou colocando o meu nome em risco, né? Porque o Renato ou o Nilson é enganador. Ele fala uma coisa, mas não é aquilo que é na realidade. Eu mesmo estou gastando tempo e energia para queimar o meu nome, para sujar o meu nome. E às vezes ter um falso positivo em curto prazo. Então eu acredito que isso é uma estratégia inteligente para qualquer negócio que você vai mexer, né? De honestidade e transparência, né? E nós temos um amigão, na hora que você falou até de clientes em comuns, do nosso amigo Raimundão, né? Raimundo Fontes, Raimundo grande Fontes, parceiro. É um parceiraço. Eu não sei se ele está com a gente aqui, mas um grande abraço para ele, é um guerreiro. Vamos, com certeza, um amigão, mandar um grande abraço para ele, é um guerreiro, que foi até você que indicou, e depois eu fui lá. E lá também foi um trabalho interessante, porque às vezes a pessoa fica pensando nessa ideia de trabalho que, tipo assim, é só para uma grande fazenda, para um produtor muito grande. Lá, tudo bem, uma grande fazenda, é um produtor grande, mas estava num momento de transição ainda. Lá era canzil, né? E aí nós tivemos que fazer a adaptação das novilhas no canzil. E é a mesma ideia. É uma novilha ter vida de vaca antes do parto. Então você domar a novilha, amansar a novilha e depois fazer essa parte de adaptação. E assim, para mim também foi uma experiência fantástica. E gostoso também do feedback depois da mudança das pessoas, né? E às vezes a gente encontra muito quando chega que falando, não estou falando no exemplo lá no caso do Raimundo, mas em muitas fazendas que a gente vai, tem alguns funcionários que as pessoas relatam como muito maldoso, como muito chucro, e depois do curso, às vezes vira uma dama. Eles falam assim, não, mas... Falou, pega leve, porque esse caboclo, você enfrescou ele demais. Eu falei, não, gente. A pessoa, às vezes nós só polimos o diamante, né? O diamante estava ali. Mas a gente tem que exercitar, vestir a calça do outro, né, Renato? Muitas das pessoas foi criada de forma bruta e aprendeu a vida inteira a mexer de forma bruta. O bom vaqueiro é aquele que tem coragem, que tem força, que parte para cima, que bate. Ele foi criado com essa metodologia. E agora nós estamos querendo convencê-lo, para assim, para que você vai fazer força? Para que você vai passar raiva? Para que cansar na hora de mexer com gado? Isso tudo pode ser prazeroso, em vez de ser um momento de raiva, de desgaste, de conflito, de briga, né? Aí é muito gostoso quando a gente vê essa mudança de chave das pessoas. E eu fico assim, é um dos grandes motor para mim continuar trabalhando nessa ideia. Hoje mesmo eu estava falando que para a gente que é muito da lida de campo, na hora que a gente vai sentar para conversar aqui, hoje tudo bem que eu estou conversando com você, estou vendo você aqui, mas para conversar com o celular, hoje nós fizemos alguns vídeos, para mim esse serviço é pesado demais, mas o que me move é saber que atrás disso a gente está conseguindo às vezes mudar a vida de pessoas e dos animais, e eu acredito que esse é o grande motor para a gente falar assim, vamos seguir que querendo ou não, nós estamos indo para uma linha de exercitar, evangelizar, né? Melhorar nós e as pessoas ao nosso redor e melhorar também esse relacionamento com os animais, né? Na verdade, eu diria que o seu trabalho é um trabalho quase de catequese. Porque é isso mesmo. Você pegar uma realidade em que as pessoas elas têm um hábito, né? Que vem ali arraigado por gerações, e conseguir sensibilizar o cidadão para ele poder enxergar o processo por um outro ângulo, incorporar, né, essa mudança e seguir
multiplicando isso daí depois. Então é um negócio bacana e é um trabalho que não é para qualquer um, não. Você tem que ter uma capacidade, um poder de persuasão, de sensibilização muito grande. E você tem essa habilidade. Então você é uma pessoa abençoada por isso. Amém. Muito obrigado. Eu busco exercitar para isso sempre e confesso que é um privilégio muito grande fazer isso, a gente enxergar a mudança da pessoa do outro lado. Isso é fantástico. E outra coisa, a mudança minha, porque todos nós temos que domar nós o tempo todo. E aí, exercitar para levar isso para tudo. Não é só para mexer com a vaca. E Claro. outra coisa, para lidar com um animal difícil e para lidar com as pessoas difíceis. Todos nós temos pessoas difíceis na nossa vida. Todos nós. Se você não tiver nenhuma pessoa difícil na sua vida, é porque o difícil é você. Tem uma boa chance. Porque nós temos isso aí e eu acredito que é para ajudar a gente a evoluir. Se eu não trabalhar com pessoa difícil, eu não vou aprender a ter mais jogo de cintura, ter paciência, compreensão, respeitar as diferenças. Então, eu acredito que tudo isso ajuda a alavancar esse lado humano nosso, transformar. Assim, eu gosto de dizer que nós estamos aqui na Terra, na minha opinião, única e exclusivamente, tendo uma chance de ser uma pessoa melhor. Exercitar para você ser uma pessoa melhor. E nós estamos sendo através das vacas e das pessoas. E cada um aonde estiver trabalhando, aonde estiver no seu dia a dia, você tem que enxergar naquilo uma oportunidade de transformar você em pessoa melhor, né? Eu acredito que esse é o grande caminho. Eu não tenho a menor dúvida. Tem uma história que Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Então é isso aí. Nós vamos lutando, vamos tocando a vida adiante e é assim mesmo. Porque assim, eu me lembro, cara, e eu tenho que te confessar aqui agora ao vivo que não foi premeditado, né? Porque eram os animais que eu tinha naquela ocasião do curso. Mas eu apresentei para o senhor uma novilhada meio sangue, que já ia com 2 anos e uma beirada, que tinha sido criada ao pé de receptoras, as bezerras tinham sido criadas soltas. Então eram animais de temperamento mais arredio, mais bravias, mais difíceis de lidar mesmo. E os animais estavam tão agitados no início do curso que eu fiquei com medo de machucar alguém, de quebrar curral. E aí eu te chamei no canto e falei, ô Nilson, rapaz, eu tô achando que a gente tinha que transferir o curso aqui desse setor para o outro setor da fazenda, já que tem um curral mais robusto, porque eu tô com medo desses animais machucar alguém aqui, de quebrar curral e confusão. Aí você virou para mim e disse, Renato, despreocupa, porque eu sei exatamente qual vai ser a reação de cada um desses animais aqui. Nesse momento eu estou muito mais preocupado com a equipe que nós estamos treinando do que com os animais em si. E foi nesse dia que eu descobri que você era um domador de gente mesmo. Obrigado, né? Ei, Renatão. Gente, agora nós vamos começar a responder as perguntas. Então, minha dona vai trazer para mim uma relação que eu não dei conta de acompanhar aqui. E aí, Renatão, nós vamos trocando uma ideia aqui. Eu e você vai respondendo junto. O que eu achar que deveria ser... Não, nós dois vamos respondendo junto aqui. Vamos lá. Toca. Pergunta do Gabriel Éder. Boa noite, Nilson e Renato. Qual a estratégia para virar a chave em uma propriedade que faz o uso de PEI e de ocitocina? Esse é o Gabriel Lender. O Gabriel Lender é meu cliente de consultoria. A família Lender é uma família tradicional, produzem leite há mais de 70 anos aqui no município de Oflotone. Ele é a 3ª geração dessa família e está à frente da Fazenda Jurema hoje. A Fazenda Jurema faz um trabalho fantástico, Nilson, produzindo derivados de leite, queijos, iogurtes. Bacana demais, Gabriel. Muito boa pergunta. O Nilson aí vai dar conta de te responder. Coisa boa, Gabriel. Parabéns pelo trabalho aí. Gabriel, virar a chave. Vamos lá. Essa virada de chave, como a gente começou a conversar aqui, ela começa, sem dúvida, na cabeça das pessoas. Os animais estão lá do mesmo jeitinho deles lá. São presa, tá lá no pasto, tudo do mesmo jeito. O problema, na maioria das vezes, são nossas atitudes predatórias. Nós somos predador, mas mais do que nós sermos predadores, são nossas atitudes predatórias. E aí a gente começa a mudar todo este manejo, conscientizando as pessoas, faz um trabalho
de doma de novilha, de adaptação na ordenha, de manejo na sala de ordenha, fazendo um protocolo de trabalho, onde realmente esses animais, quando vão para a ordenha, seja um momento de prazer. Mas eu coloquei na cabeça desses animais, antes do parto, que um dos melhores lugares que existe na fazenda chama-se sala de ordenha. E toda vez que ele vem para a sala de ordenha é momento de prazer. A ordenha mais tranquila possível, pessoas tranquilas, animais tranquilos. Então, para essa virada de chave, é treinar pessoas, domar os animais e ter uma persistência em um bom manejo no seu dia a dia. Às vezes tem pessoa que pode fazer um curso e chegar em casa e não dar resultado nenhum, porque não ter persistência. Acredito que esse é um grande desafio para qualquer mudança que a gente vai ter na nossa vida, né? Persistência. Então, persistir em um bom manejo. E aí, lógico, tem um animal, igual o Renato falou, um animal ou outro, que ele falou que na realidade dele, que é 1 a 2%, que às vezes teve uma dificuldade, não tem postocínio, você tem de não estar liberando leite. Você vai falar, eu vou aplicar em esse animal, ou eu vou deixar, se ela quiser descer bem, se ela não quiser, ela vai secar, e vamos ver na próxima lactação, ou eu vou descartar. Cada fazenda vai ter os seus critérios para isso, né? Mas eu gosto muito de julgar a responsabilidade para mim. Se tem um animal que não está indo bem, não coloca a culpa nele, não. O que eu poderia fazer de melhor para que esse animal conseguisse, para mim conseguir obter o que esse animal tem de melhor, sabe? Em manejo, em relacionamento. Eu gosto muito da parte de doma, de adestramento, gosto de trabalhar com cachorro, com cavalo e com bovino, trabalho muito com esses três. E você quer me estimular a mexer com o animal e falar assim, aquele dali não tem jeito não, ele é difícil demais. Meu olhinho brilha na hora, sabe? Me convidaram para ir lá na Austrália mansar um touro. Aí na hora que você ia lá na Austrália, do outro lado, eu tenho que andar chão demais, né? Ou melhor, voar, né? Eu tenho que voar demais até chegar lá. Mas eu quero ir lá ver esse touro. E graças a Deus deu certo. Então, me estimula o animal difícil de trabalhar. Porque ele vai falar assim, ele é o que mais te ensina. E aí, você tem que ter mais cartas na manga. Então, deu errado algum manejo, não está indo tão bem, vamos jogar sempre a culpa na gente. O que eu posso fazer para melhorar? Mas eu dei uma viajadazinha aqui, Gabriel. Mas capacitar as pessoas e domar os animais é o primeiro passo, tá? Vamos lá para a pergunta do Paulo Dornelas. Renato, como você fez para que o trabalho se fixasse e virasse rotina na sua fazenda? Paulo Dornelas, muito obrigado pela pergunta, Paulo. E isso aí, gente, preste atenção que o Renato vai falar. Porque ele teve a estratégia dele. Para mim, o grande desafio é o que o Renato vai falar. Eu não sei o que ele vai falar ainda, mas um grande desafio é virar a realidade da metodologia que foi passada. Vai um complementar aí para o Gabriel. Depois que você saber as técnicas e as pessoas, a sua equipe está sabendo como trabalhar, aí já vai ser a resposta que o Renato vai dar aí para continuidade. Então, obrigado aí pela pergunta, né? É uma oportunidade bacana da gente discutir mais um pouco sobre as estratégias de gestão. E o desafio é conseguir manter a equipe motivada, né? E aí o gestor ele tem que ter sensibilidade para entender o que é capaz de motivar. E as pessoas não são motivadas exclusivamente da mesma forma. Cada um tem um perfil, cada um tem um anseio, cada um tem um desejo. E quando a gente começa a conhecer um pouco melhor as pessoas da equipe, fica mais claro o que é que vai sensibilizar cada um, né? Vai ter uma equipe que anseia uma remuneração melhor e se você puder premiar esse resultado com um bônus em dinheiro, eles vão se sensibilizar. Vai ter uma equipe que precisa de um pouco mais de atenção, precisa de um pouco mais de carinho, precisa de um pouco mais de acompanhamento. E aí esse cara, o dinheiro não resolve o problema dele, ele precisa de conversar com você, você precisa de estar ali com uma frequência maior, discutindo com ele sobre as adequações, sobre as necessidades. E, enfim, não existe uma fórmula de bolo pronta, né? Existem ferramentas que a gente pode utilizar, mas eu tenho hoje uma ferramenta que eu julgo que seja muito boa e, na verdade, ela não é capaz de sensibilizar e nem de desensibilizar ninguém, mas ela me permite monitorar
e eventualmente supervisionar os trabalhos, mesmo que eu não esteja na fazenda. Há 2 anos e meio atrás, nós instalamos uns sistemas de câmera na fazenda. Eu tenho 2 câmeras dentro da sala de ordenha, tem câmeras dentro da sala de leite, da sala de máquinas. Enfim, eu tenho um conjunto de câmeras distribuídas por lá. E mesmo não morando na fazenda, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é ligar o meu telefone e consigo visualizar as câmeras. Então, enquanto eu estou ali tomando um café, ou estou me vestindo, me preparando para sair para minha rotina de trabalho, eu consigo dar uma monitorada no que está acontecendo na fazenda. Boa parte das vezes até faço contato com alguém da equipe para poder me certificar que alguma ação mais importante que está por ser executada, de fato, vai ter êxito, vai ser executada, ou para verificar se alguma que teria que ter sido executada foi. Então, tem muitos modelos de gestão disponíveis. A gente tem que encontrar o formato que melhor atende a disponibilidade do gestor e que melhor alcança os anseios da equipe que a gente tem na fazenda. O meu trabalho de consultoria hoje está muito direcionado para isso. Trabalho com gestão e planejamento da parte econômica. E eu li outro dia uma frase que eu achei fantástica, que ela dizia o seguinte: 100% dos negócios são compostos por pessoas. 100% das atividades, das ações, dependem de pessoas. Logo, se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Simples assim. Então a gente tem que desenvolver, ou tem que buscar desenvolver mais, né, a habilidade de relacionamento, sensibilização. Eu tenho uma irmã eu só tenho uma irmã, o nome dela é Flávia, e ela é psicóloga. E ela me ensinou muito. No início da minha vida profissional, ficou muito claro para mim que eu precisava de desenvolver uma habilidade para sensibilizar as pessoas, porque se chegar numa fazenda, propuser uma mudança na rotina, e a equipe não acreditar nessa ideia, não vestir a camisa de fazer a coisa acontecer, eu vou voltar lá nos meses subsequentes e vai estar tudo do mesmo jeito, não vai ter mudado nada, e aí o trabalho não vai andar. Então, assim, eu entendo que esse processo aí de sensibilização da equipe, ele seja muito amplo, permite o uso de N ferramentas, e cada sistema vai encontrar quais são as ferramentas que são mais efetivas para ele. Não, muito bacana, Renato. Acho que muito bem explicado. E eu acredito, assim, igual quando você comentou no final, que às vezes se você não sensibilizar as pessoas para fazer o que você está propondo, você vai chegar depois e não vai ter acontecido nada, né? E o interessante é que às vezes você chega depois, não aconteceu nada, e muitos de nós, às vezes, quer culpar a pessoa de lá, do outro lado. E eu acredito que se ele não fez, eu uso muito essa estratégia para relacionar com os animais e também com as pessoas. Se deu alguma coisa errada, a culpa é minha. Aí eu consigo melhorar. Agora, se eu falo que a culpa é do outro, eu estou só querendo tirar o fardo de responsabilidade das minhas costas, né? Peraí, a culpa é minha. Onde foi que eu errei? Eu não comuniquei da forma que precisava, porque ele não entendeu e não consegui sensibilizá-lo, né? E eu acredito também, né, Renato, que disciplina, né, e ficar muito claro o que pode e o que não pode, né? O que tem que realmente ser feito e se é feito diário. Vou falar de um exemplo. Eu tenho que adaptar as novilhas na ordenha. Faço uma vez ou outra. Quando que vai ser essa vez ou outra, né? Eu tenho que implementar isso na rotina. Ou tem um dia certo, ou tem um horário certo, ou é todos os dias, depois da ordenha da manhã, não sei como, né? Cada fazenda tem sua realidade. Mas tem umas coisas que não podem ser negociadas. Eu tenho 4 funcionários, tem 3 que trabalham muito bem e um sempre bate nas vacas. Minha vaca vai saber se agora está chegando gente boa ou que bate perto de mim? E aí o gente boa vai chegar, vai tomar um coice, vai atrapalhar o dia dele. Ou às vezes ela não vai descer leite porque ela está toda travada com medo de agora tomar uma pancada ou ser maltratada, né? Então eu acredito que tem umas coisas que não pode ser negociada. Muito bem orientado, mas não pode ser negociado. Eu costumo dizer isso na fazenda, é raridade ter alguém que não adequa ao sistema. Mas se porventura tiver um que não adequa, não vamos deixar a laranja podre estragar toda a laranja do saco.
Então, às vezes, não, Nilson, mas ele é de família boa, eu gosto muito dele. Tudo bem, não estou falando pra você tirar esse funcionário da fazenda. Mas não deixa trabalhando com gado, ele não tem esse perfil. Nós temos que entender que cada um de nós, assim, se adequa mais, tem um perfil para trabalhar com determinadas coisas. Tem pessoa que é excelente numa máquina e não gosta nem de olhar para a vaca. E a gente tema com ele de colocar ele na vaca. Então, se a gente tem essa sensibilidade, essa conversa, esse corpo a corpo, a gente tende a colocar pessoas certas no lugar certo também, né, Renato? Essa é uma das maiores habilidades que um gestor deve ter. Conseguir encontrar o trabalho que melhor se encaixa no perfil de cada colaborador. Se a pessoa não tiver essa habilidade, dificilmente o negócio vai ter sucesso. E a gente percebe muito dessas coisas quando a gente dá abertura para conversa também, né, Renato? Quando você conversa com a pessoa, eu vejo isso aqui dentro de casa mesmo. A gente tem trabalha com um negocinho aqui também, de carvoeira, e às vezes esses dias mesmo eu estava conversando com um rapaz, a gente falando assim, rapaz, essa cerca tá ruim, vamos colocar o menino tal, que ele é muito jeitoso, vamos conversar com ele para ele fazer a cerca. Aí eu perguntei ele assim, antes de pedir, né? Falei assim, você gosta de fazer cerca? Ele falou, o pior serviço para mim que existe é fazer cerca. Eu, olhando de longe, achei que ele ia ser um bom cerqueiro e fica satisfeito de fazer cerca, né? Ele prefere muito mais trabalhar no carvão do que fazer cerca. Mas se eu não tivesse conversado com ele antes, tinha uma chance grande de eu começar a trabalhar, ele fazer um serviço que não me agrada e ou eu ou ele preocupa que se desligue do nosso negócio, né? Então, por falta, às vezes, de um diálogo antes, né? Sem dúvida, sem dúvida. Uma questão aí, Wilson, que talvez tenha faltado um pouquinho na minha fala e na sua, e aí eu estava dando uma olhada aqui nos comentários, encontrei um comentário da minha irmã. Ela está dizendo aqui assim, lidar com pessoas é servir com amor. Aí tem um coraçãozinho escrito líder servidor. Quem te ouve conversando com qualquer uma das pessoas do curso, tem claramente a impressão, né, de que você está ali para poder ajudar a pessoa, que você está ali se esforçando para poder fornecer para ela as informações que você tem. E na nossa vida, no dia a dia, quando a pessoa que está do outro lado percebe que você quer o bem dela e que você está querendo de alguma maneira ajudar, dificilmente ela também não age de maneira recíproca e equivalente. Então isso é a chave do negócio. Você quer que seu colaborador haja da forma que você está solicitando a ele, mas quando ele precisa de você, será que você atende a demanda dele? Lógico, não estou falando para você fazer o impossível, não. Certo. Mas você trata o cara com respeito, trata ele com atenção, você cumprimenta ele, você pega na mão dele, olha no olho dele todo dia na hora que você vai falar com ele. Isso faz diferença no negócio, você sabe que faz. Eu atendo fazenda que tem 40 colaboradores, eu sei o nome de todos. Dos que eu atendo há mais tempo, eu sei o nome das esposas e dos filhos. Quando eu encontro com um cara, eu pergunto pela família. Não pergunto porque é obrigação, não. Eu pergunto porque eu acho que é assim que tem que ser. Eu aprendi a lidar com as pessoas dessa forma. E eu sei que faz toda a diferença. Porque quando eu encontro com alguém, a pessoa pergunta por alguém da minha família, isso massageia a gente lá dentro e fala assim, fulano está preocupado comigo, está preocupado com a minha família. Aproxima, né? Claro, claro, é isso aí. E essa é a humanização do negócio. Sem dúvida. E na hora que você vai ver, é estratégia de relacionamento. Claro. Com tudo, com a sua esposa, com seu filho, com seu irmão, com seu pai, quando você tem respeito, tem diálogo. O desafio é a gente realmente colocar em prática em todos os relacionamentos. Não é uma estratégia, vamos dizer, de jogo de interesse com o funcionário, não. É estratégia de bom relacionamento com qualquer pessoa que você for relacionar. Nós estamos falando de evoluir no relacionamento com os animais, mas por que não começar com a gente mesmo? A gente buscar relacionar melhor com nós, depois com as pessoas que a gente ama e está ao nosso redor, e depois com a nossa equipe de trabalho, depois com os animais, depois com qualquer pessoa que a gente encontrar. Eu costumo dizer assim, gente, trata a pessoa bem, não trata ninguém mal, não. Se você escolher com qual pessoa você está relacionando para tratar o bem ou mal, você vai errar sempre. Aí tem pessoa que fala assim, mas tem gente que é ruim, bobo. Às vezes a pessoa rouba e tudo, assim, trata ele bem, que às vezes ele rouba o vizinho e não rouba você. Você nunca perde por tratar bem as pessoas. Vamos lá. Temos um comentário da Raquel Campos. Show demais essa relação de quedas de CCS, comparando ao uso da ocitocina.
Interessantíssimo mesmo, viu? A CCS, para mim, foi uma surpresa. E já tem algumas pessoas falando assim, eu tenho certeza que tem. Mas aí eu volto a dizer, vai de cada propriedade. Que a gente pega manejo muito diferente. Todos que eu vou dar, tem fazenda que eu vou dar curso, eu fico impressionado tanto que o gado é manso. Mas tem ajustes para a gente fazer. E a gente vai em algumas também, que às vezes os animais têm muito medo de gente. Então, a resposta de um trabalho desse com o outro vai ser bem diferente, né? O Renato é muito criterioso com higiene. A resposta no CBT praticamente não teve. Aí a gente vai na outra fazenda que às vezes não tem muito esse critério. E aí mão na peia, e mão no teto. Na hora que você chega e passa essas orientações, dá um reflexo muito positivo no CBT. E na CCS às vezes demora um pouco. E ele às vezes já foi o contrário. A resposta muito grande já foi na CCS de imediato. Mas eu não tenho dúvida que quando tem respeito, a gente preocupa tratar bem os animais e as pessoas, com certeza nós vamos ter muitos reflexos positivos. E para quem pensa, às vezes, se a gente for olhar, que querendo ou não, nós estamos num mundo que todo mundo, como que eu vou fazer para ganhar dinheiro e tudo? Se você pensar no lado financeiro, eu não tenho dúvida. Trate bem pessoas e animais, que com certeza também é mais lucrativo. Além de ser muito prazeroso, também torna cada vez mais lucrativo. Sem dúvida. Eu gostaria de acrescentar aí para essa pergunta. Para Raquel, um comentário, né, que ela fez aqui, Raquel Campos, de Martim Campos. Então, Raquel, é claro que a higiene de ordenha, é claro que a higiene na lida com os equipamentos, máquinas, os tetos, as mãos dos ordenhadores, é claro que um equipamento bem regulado, né, com a pressão de vácuo adequada ao modelo de ordenha, tudo isso tem impactos muito mais relevantes na contagem de CCS do que essa questão do manejo. Nós estamos tratando de uma situação muito específica em que o equipamento já estava muito bem regulado, ele já estava muito bem higienizado, o manejo com relação à higiene era muito bom. Então, quando houve essa viradinha da chave aí, em que os animais se sentiram mais à vontade dentro da sala de ordenha, existe, na fisiologia animal ou humana, é fácil de entender esse processo, sabe? Quando a pessoa está muito estressada, quando ela está muito nervosa, o sistema imunológico dela não funciona bem. Ele fica desregulado, ela fica muito mais suscetível a qualquer problema, a qualquer tipo de doença. Então, o que, na minha opinião, aconteceu lá na nossa realidade é que, como o resto do processo já ia razoavelmente bem ajustado, na hora que ajustou esse detalhe do manejo dos animais, que de fato, né, recebendo peia, recebendo agulha e ocitocina, eles não iam ficar muito confortáveis. Eram primíparas, estavam iniciando as primeiras lactações. Na hora que a gente conseguiu evoluir o manejo e suprimimos o uso da ocitocina, os animais relaxavam de tal forma na sala de ordenha que o resultado foi fantástico. E ele foi medido a partir de uma quantidade menor de estresse que permitiu que essa contagem de CCS reduzisse em função desse modelo. Mas aí o que precisa de ser dito, né, mais uma vez, é que só essa adequação, eu não estou diminuindo a adequação do manejo, não. Ela é importantíssima, ela faz uma diferença enorme. Eu disse no início aqui da nossa apresentação que ela foi um divisor de águas no trabalho lá na leiteria Nata do Leite. Mas essa ação isolada não consegue resolver o problema de CCS fazenda nenhuma, não. É preciso haver um conjunto de ações, né? Acredito que como praticamente tudo, né, quando a gente vai trabalhar com pecuária, né? Agora eu ajustei demais a minha nutrição. Você ajustou só a nutrição, não fez o resto, não adiantou. Agora meu manejo de ver meu gado é mansinho. Na hora que eu tô vendo, tá custando andar, de tão desnutrido que tá. Então é um conjunto de profissionalismo em cada um na sua área, mas um conjunto de profissionalismo com certeza dá um bom resultado lá na frente, né? Vamos aqui. A pergunta do Matheus Damascena. Nilson, o que você fala de colocar argola formiga em bovinos?
Para quem não sabe o que é a argola formiga, é uma argola mesmo que coloca no nariz do animal para conduzir ele. Muitas pessoas às vezes usam isso. E quando eu fui na Austrália, foi interessante que era lei. É uma lei para você levar um animal na pista de julgamento, ele tem que estar com argola, segundo eles, para ter mais segurança deste animal. E aí era um desafio. Os animais lá, eu fui para uma Mansão Touro, depois mansei mais animais, e eles estavam muito mansos, você tendo todo o controle dele. Falou, e agora? Tem que pôr argola. Eu falei, ó, coloca, mas não usa. Coloca ela, põe você vai ter que amarrar uma corda pela lei, mas você não faz hora nenhuma força nessa argola. Mas vamos lá, Matheus. Eu não coloco argola em animais no meu manejo normal. Agora, se eu estou indo para uma central e eu tenho touros taurinos, eu tenho touro girolando, eu tenho algum touro que tende a disputar a hierarquia com nós seres humanos, aí sim eu acredito que essa argola pode ser uma boa ferramenta. E às vezes, se na minha propriedade eu tenho touro, mas aí eu não vou pegar na corda toda hora, eu não vou, tenho que pensar bem para que eu vou usar isso. Mas é uma parte muito sensível do animal. Então, um animal que tende a ser agressivo com a gente já cabresteável, tem que levar igual no caso de centrais. E aí sim eu sugiro sempre às pessoas, quando tem um touro que está tendendo a ficar agressivo, a gente trabalhar mais na argola, que nos dá mais segurança por ser uma parte mais sensível, onde ele sente muito dor. Se ele sente muita dor, eu tenho que pensar e repensar antes de usar. Eu não vou usar no animal, para que eu vou fazer tortura no animal à toa? Então, em casos específicos de touros taurinos, aí sim a gente sugere em algumas raças, principalmente holandês, jersey e alguns girolandos. Eu tenho só que ver aqui se eu tenho mais perguntas. E quero agradecer de coração a todos vocês. Quero dizer, Renato, que essa live vai ficar gravada. Então, às vezes, eu gostei demais desse bate-papo, quero assistir até mais vezes. E aí, se você quiser pedir alguém para vir aqui, que todos vocês estão assistindo, vai estar gravado aqui no nosso Instagram. E também nós vamos colocar no nosso canal do YouTube, Cursos Nilson Dornelas. Então, para quem quiser indicar para algum amigo, se acredita que vale a pena, por favor, indica. E também se inscreva no nosso canal do YouTube, que a intenção é essa. Assim como esse amigo e parceiro Renato, estar trazendo aqui mais pessoas. A intenção é ajudar através desse recurso da internet que eu estou aqui. O mundo hoje ficou muito virtual, principalmente depois da pandemia. Eu fico muito feliz nessa distância que a gente está, a quantidade de pessoas que estão acompanhando com a gente, a quantidade de pessoas que vai acompanhar depois, né? Olha que bacana, né, Renata? A distância que nós estamos, dentro da nossa casa, podendo ajudar pessoas à distância. Isso eu acredito que é muito prazeroso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Estão aparecendo vários comentários aí de amigos do Cristiano Ponço, o Arildo Benetti, que é o autor da frase que eu te falei aqui mais cedo, de vender o que a gente gostaria de comprar. Tá acompanhando aí a minha irmã, a Cláudia, minha prima, todo mundo aí mandando um abraço. O Arildo. Arildo O Arildo foi bacana demais. Eu gosto mais de contar piada, né? Ele é muito alegre, astral muito alto. Aí o Arildo chegou e falou assim: senhor, mandei um vaqueiro meu pro seu curso, mas eu acho que você mansou ele demais. O homem era brabão, andava até armado. Chegou e falou assim: não quer saber de arma, eu sou um sujeito da paz. Você mansou o homem demais, eu queria um homem mais brabo aqui em casa. Mas é piada dele, viu, gente? Vamos lá, pergunta do Paulo Dornelas. Renato, qual a categoria ficou estabelecida para passar pelo procedimento de doma no dia a dia da fazenda? Qual categoria, no caso, né, dos animais, da idade? Se é de bezerra, se é de novilha? Muito bem. Eu aprendi com o nosso professor aí que quanto mais jovem o animal tiver, né, quanto mais jovem for a idade a que esse animal for submetido às técnicas de doma, o processo fica mais fácil. Então, apesar de no primeiro curso a gente ter trabalhado com animais já adultos, hoje tem uma série de procedimentos que já são introduzidos no nosso bezerreiro. Então, a Maura, que é a nossa colaboradora responsável pelo bezerreiro, ela hoje é responsável por 110 bezerras, ela arranja tempo
para poder cuidar das bezerras com carinho, com contato, com jeito, com muita habilidade. E isso faz com que todas as outras etapas do processo subsequentes fiquem muito mais fáceis. Esses animais, quando a gente recebe na leiteria uma bezerra que eventualmente foi produzida na fazenda de algum parceiro, criada ao pé de receptora, e coloca essa bezerra junto das bezerras que são criadas no nosso bezerreiro, fica muito nítida a diferença de comportamento e de atitude dos animais. E aí, na hora de dar sequência nas outras etapas do trabalho, até chegar lá na hora da doma para a sala de ordenha, esses animais que foram criados aos pés das receptoras fora da fazenda, eles demandam muito mais tempo, demandam muito mais trabalho do que os que passaram pelo nosso processo lá no nosso bezerreiro. Então, parabéns para a Maura aí pelo trabalho dela. Nós até comentamos aqui várias vezes, meu trabalho ficou muito reconhecido pelo trabalho de doma de novilhas. Mas sempre eu costumo comentar com o pessoal o seguinte, tá errado fazer a doma, viu, gente? Nós estamos apagando o fogo. O ideal é que eu não precise de fazer a doma, que esses animais cresçam manso e que eu faça apenas adaptação na ordenha, mas que cresça sem medo das pessoas e aceitando o contato. E este é o sonho da gente. E parabéns. Eu lembro que nós tiramos um tempinho lá para dar uma passada no bezerreiro. Na época, o curso foi de doma de novilhas e manejo na sala de ordenha e adaptação na ordenha. Mas nós tiramos um tempo para ir no bezerreiro e, assim, passamos essa informação para todos, que o interessante é fazer o que você está fazendo hoje. E começou a fazer naquela época mesmo, né? É investir no bezerreiro para que esses animais cresçam manso, né? Comentário do Santiago Danilo. Meu sonho é participar do curso do Nilson. ô, Santiago, vamos realizar esse sonho seu. Gente, nós temos um curso que vai ser semana que vem, do dia 2 ao dia 6 de agosto, numa fazenda que é um sonho de consumo, sabe? Lá no CT War, vai ser em Esmeralda, Minas Gerais. Tem até um videozinho que nós colocamos aí, passando o contato do Paulo César, mas pode conversar no nosso direct aqui que a gente passa o contato também. Vai ser o único curso este ano aberto ao público. Eu estou com minha agenda bem enrolada, então eu vou atender algumas pessoas aí de fazenda fechada, só para os funcionários delas, sabe? E eu fiquei algum tempo parado por causa da pandemia. Então é a única oportunidade que nós vamos ter este ano aberto ao público. Vai ser esse curso de semana que vem. Acredito que tem vagas ainda. Pode dar uma corridinha lá. Tem aí no Instagram, CT Workhorse. Beleza? Mas pode falar no direct aí também que a gente passa o contato do Paulo César que está fazendo as inscrições. Pergunta do Bruno Rabelo. Onde estão os animais do leilão? Boa pergunta. Então, Bruno, a nossa propriedade, a Leiteria Nata do Leite, ela fica no município de Teófilo Otoni, né? Ela fica a 50 quilômetros de distância do município, da sede do município. E Teófilo Otoni está aqui no Nordeste de Minas. Eu não sei aonde que você se encontra, não, mas se você der um Google aí, você consegue achar facilmente a rota aqui para a gente. Para quem está um pouco mais distante, a gente tem aí uma ajuda de custo no transporte, são R$100 por animal. E para quem adquirir, ou para um grupo de pessoas que adquirirem no mínimo 10 animais, a gente está garantindo aí a entrega no destino. Bom, gente, respeitando até o tempo, nós vamos para a última pergunta aqui para o Renato e agradecer mais uma vez de coração a todos vocês. E aí, se tiver mais perguntas depois, entra aí também na Nata do Leite, é isso? A Nata do Leite. A Nata do Leite. Leiteria a Nata do Leite no Instagram do Renato, que você pode perguntar mais informações aí, né? Adquirir mais informações e também, com certeza, o Renato é pessoa nota 1000 e muito atencioso. Então, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, entra aí no Instagram dele, vai no direct dele, que com certeza ele vai responder vocês. E alguma coisa que eu possa ajudar também, pode mandar essa pergunta no direct aqui que nós vamos aí responder vocês. Vamos lá, Renato, para a última pergunta. Renato, poderia dar exemplos de ferramenta de gestão de pessoas você utiliza em sua propriedade? Dá exemplo de ferramentas de gestão que você utiliza na sua propriedade.
Muito bem. Na verdade, são várias, né? A gente tem um conjunto de ações e que foram sendo desenvolvidas ao longo desse processo. Já são 20 anos que eu vou conduzindo lá a leiteria. E eu não tenho dúvida que um bom planejamento combinado com o estabelecimento de metas e a divisão, né, a pior coisa que pode existir para um colaborador é ele não saber qual que é o objetivo do negócio. Porque ele vai tentar te agradar, se ele estiver sensibilizado para isso, de N formas e nunca vai conseguir, se você não deixar muito claro para ele o que é que você espera dele. Uhum. O que é que você espera que ele faça. Então, eu diria para você que a principal estratégia para você conseguir obter um bom resultado passa por primeiro saber aonde você quer chegar e depois dividir quais são as ferramentas, quais são as estratégias que você quer utilizar para chegar no seu destino com a sua equipe. Tem que estar tudo isso muito bem alinhado, tem que estar todo mundo sabendo qual que é o objetivo e o que precisa de ser feito para poder chegar lá. Dessa forma, a gente encurta um bocado o caminho. Gente, eu quero agradecer todos vocês de coração. O Cristiano Ponce também, mais uma vez, amigão nosso está aí. Eu sou ruim para falar o nome das pessoas, eu peço desculpa, mas quero agradecer todos de coração. E Renato, muito obrigado você, meu amigo. Mais uma vez, foi um prazerão estar batendo esse papo com você. Mas eu queria que você falasse mais uma vez, por favor, dia, horário e qual que vai ser o canal do seu leilão, por favor. Muito bem. A quarta edição do Leiteria Nata do Leite acontece no próximo dia 31, no próximo sábado, a partir das 15 horas. Ele vai estar sendo transmitido pelo site da Minas Leilões, no www.minasleilões.com.br. Vai ser um prazer contar com a audiência de todos os amigos aí. Até lá. Muito obrigado, gente. Um abraço e fica com Deus. Brigadão mesmo, Renato, por ter aceitado esse convite e por essas, assim, belas palavras que você falou para nós aqui. Fica com Deus e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Grande abraço, irmão. Felicidade.